Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje vamos falar por que religiosos vivem mais que ateus. Ciência comprova e explica. Os religiosos têm uma vantagem sobre os ateus, segundo recente pesquisa científica. Não estou falando de vantagem material, mas sim de alguns aniversários a mais, portanto, de maior longevidade. Um estudo científico bem interessante concluiu que existe uma relação entre religião e vida longa. Assim, os religiosos vivem 4 anos a mais do que os ateus. A pesquisa foi realizada pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Contou com o apoio da National Science Foundation e o National Institutes of Health apoiaram o estudo científico. Assim, mesmo que um religioso não possa ter garantia de vida eterna no paraíso, tenha certeza de que viverá muito mais nesta vida terrena. Mas como os pesquisadores descobriram isso? Através dos obituários publicados nos Estados Unidos. Realmente, existe uma relação surpreendente entre a longevidade e a fé religiosa. Benefícios de atividades sociais. Os pesquisadores descobriram que a maior longevidade dos religiosos está associada a uma maior participação em atividades sociais. Os membros das religiões se voluntariam mais nas organizações sociais do que os ateus. Pesquisas anteriores associam vida mais longa com voluntariado. Ora, como os religiosos participam mais de atividades sociais, consequentemente se aplica a eles principalmente o benefício religião e longevidade. Mas esta socialização só aumenta a longevidade em 1 ano no máximo, e os outros 3 anos a mais. A afiliação religiosa teve um efeito quase tão forte na longevidade quanto o sexo, o que é uma questão de anos de vida, disse Laura Wallace, principal autora do estudo e aluna de doutorado em psicologia na Ohio State University. A revista Social Psychological and Personality Science publicou a pesquisa. O estudo fornece evidências convincentes de que existe uma relação entre a participação religiosa e o tempo de vida de uma pessoa, disse Baldwin Way, coautor da pesquisa e professor associado de psicologia no estado de Ohio. Pesquisa feita em obituários. Além disso, o estudo mostrou como os efeitos da religião na longevidade podem depender, em parte, da personalidade e da religiosidade média das cidades onde as pessoas vivem, disse Way. A primeira pesquisa envolveu 505 obituários publicados no registro de Des Moines em janeiro e fevereiro de 2012. Os pesquisadores observaram a idade e qualquer afiliação religiosa daqueles que morreram. Além disso, documentaram sexo, estado civil e o número de atividades sociais e voluntárias listadas. Os resultados mostraram que aqueles em cujos óbitos consta uma afiliação religiosa viveram 9,45 anos a mais do que aqueles que não o fizeram. Portanto, religião e vida longa estão associados. A lacuna encolheu para 6,48 anos após o sexo e o estado civil terem sido levados em consideração. O segundo estudo abrangeu 1.096 obituários de 42 grandes cidades nos Estados Unidos, publicados em sites de jornais entre agosto de 2010 e agosto de 2011. Neste estudo, as pessoas cujos óbitos registraram uma filiação religiosa viveram em média 5,64 anos mais do que aquelas que não tinham. Houve, no entanto, um encolhimento para 3,82 anos após o sexo e o estado civil serem considerados. Vida mais longa. Como citado antes, muitos estudos mostraram que pessoas que se voluntariam e participam de grupos sociais tendem a viver mais que outras. Baseando-se nisso, os pesquisadores combinaram dados de ambos os estudos para ver se as oportunidades voluntárias e sociais que os grupos religiosos oferecem podem explicar o aumento da longevidade. Os resultados mostraram que isso era apenas parte da razão pela qual as pessoas religiosas viviam por mais tempo. Descobrimos que o voluntariado e o envolvimento em organizações sociais representam apenas um pouco menos de 1 ano do aumento da longevidade proporcionado pela afiliação religiosa, disse Wallace. Ainda há muito benefício da afiliação religiosa que isso não pode explicar. Então, o que mais explica a influência da religião na longevidade de seus membros? Pode estar relacionado às regras e normas de muitas religiões que restringem práticas pouco saudáveis, como o uso de álcool e drogas e fazer sexo com muitos parceiros, disse Way. Além disso, muitas religiões promovem práticas de redução do estresse que podem melhorar a saúde, como gratidão, oração, disse ele. Se você assistiu até, comente oração.
Se gostou do conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para trazermos mais conteúdos como este.